Olá, pessoal, vamos lá dar seguimento à nossa lista de exercícios? Bom, estamos aqui na segunda questão, letra F. Tá, né? Quando a gente pega uma equação assim, a primeira coisa que a gente faz é tentar transformar e transcrever ali já o que a gente já conhece. Essa regrinha aqui da raiz eu já havia explicado. Como é que funciona, né? Eu pego o que tá dentro e eu elevo pelo quê? O que tá fora, né, que é a raiz quadrada, então o que tá fora é o 2, vai embaixo, e o que tá dentro, que é o 5, ele vai em cima. Então, como é a transcrição dessa raiz aqui? É isso aqui. Então, como é que fica? 16, né, x a 5 dividido por 2, d de x, integral aqui. Beleza? Isso aqui fica a transcrição. Como é a integral disso aqui, gente? Mesma regra, 16x, eu pego o meu expoente, eu somo 1 e eu divido aqui pelo meu expoente. Acrescento a minha constante de integração. Isso aqui no intervalo de 4, de 1 a 4. Beleza? Show! Agora, o que eu faço, né? Vamos resolver aqui, organizar. Fica o quê? 16x, esse vezes esse, que soma com esse, né? Faz que sinal perde. Então, fica o quê? 2 vezes 1, 2. 2 mais 5, 7. 7 dividido por 2. Embaixo, como é a mesma coisa, também vai ser a mesma coisa. 7 dividido por 2 mais c. Beleza? Isso aqui no intervalo de 1 a 4. Só colocando um parêntese aqui, tá, gente? Como é que funciona quando eu tenho essa divisão aqui? Primeiro passo, né? Encontrar lá o meu MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1? É o próprio 2. E eu pego, né? 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Aqui é 1, né? Embaixo, porque 1 dividido por 1 é o próprio 1. Então, fica o quê? 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 1 é o quê? É 2. Pega o sinal. Então, fica o quê? 7 dividido por 2. Beleza, o resultado. Marcela, tenho mais dúvidas em relação a isso. Então, vamos fazer aqui uma questãozinha, coisa rápida. Pegar aqui, ó, 10. Pegar aqui também o 5. Dividido por 5. Pronto, vamos fazer desses dois para ser mais rápido, tá? Marcela, não sei qual é o MMC entre 10 e 5. Então, vocês fazem a regrinha, 10, vírgula, e vou começando, né? Primeiro tentativa é dividir por 2. Então, eu divido por 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 dividido por 2, divide? Não divide, então, repito. Aí, ainda é divisível por 2 o 5? Não. É divisível por 3? Não. Então, ela é divisível por quê? Pelo 5. Aqui dá 1, aqui dá 1. Quando os dois dá 1, eu paro. E aqui eu faço o quê? 2 vezes 5 é 10. Então, eu sei que o MMC entre 10 e 5 é o quê? É o 10. Então, ele vai ser o meu divisor. Então, isso aqui vai ser o quê? O 10. Perfeito? Aí, eu começo, né? O 10 daqui, que divide, né? Pelo 10 é 1. 1 vezes o 5 é 5. Pega o sinal, mais 10 dividido por 5 é o quê? É 2. 2 vezes o meu 5 é 10. Em cima é 15, que divido por 10. Aqui eu posso simplificar, dividindo aqui por 5, né? Ambos os membros, que dá 3 e que dá 2. Pronto, aqui é o resultado. Beleza? Então, quando tiver várias frações, vocês podem fazer da mesma forma. O que eu fiz aqui? A mesma coisa. Peguei as minhas frações. Só que eu sei que embaixo é sempre 1, tá? Porque qualquer número dividido por 1 é o próprio número, então não altera. E faço o MMC. Beleza? Então, se vocês tiverem dúvida, é só fazer o MMC aqui que vocês finalizam essa questão. Show? Beleza, então eu já tenho aqui o 16x. Aí, o que acontece agora? O que eu posso fazer, né? Já que eu transformei em raiz, eu posso voltar para a raiz.
Como é a volta da raiz? Fica o quê? 16x. O que tá em cima vai pra dentro, o que tá embaixo vai pra fora. Então, aqui é 2. Então, fica 16 a sétima, que divide aqui 7 por 2 mais c. Beleza? Qual é essa regrinha aqui, né? Pra eu tirar esse dividido aqui de baixo, essa fração aqui de baixo. Só terminar de transcrever aqui, eu já explico essa regrinha aqui pra vocês, tá? Quando eu tenho número... Opa, desculpa. Falta o x aqui. X a sétima, que divide aqui, né? Eu tenho isso aqui. Então, o que é que a gente faz? A gente transforma os dois membros em fração. Então, como é que ficaria a fração do membro de cima? 16x a sétima, né? Que divide por 1, que divide pela minha fração de baixo. Porque, como eu já havia dito, né? O número dividido por 1 é o próprio número, então o resultado não se altera. E eu faço a regra de que o de cima multiplica pelo de baixo e o de baixo multiplica pelo de cima. Então, ficaria o quê? A minha raiz vezes 2 ficaria 2, 16x a sétima. Beleza? Que divide o quê? O de baixo vezes o de cima, que dá 7. Então, teria esse 7 aqui. Beleza? Como resultado dessa equação. Ou algumas regras matemáticas, né? Ou talvez a forma que vocês tenham aprendido era o quê? Eu pegar a minha primeira raiz do membro de cima e multiplicar pelo inverso da segunda parte. Ficaria o quê? 2 sétimos. Inverti essa minha fração. Que também, gente, é a mesma coisa. Então, o quê? Esse multiplica por esse, dá o quê? 2 raiz de 16x a sétima, que divide por 1 vezes 7 dá 7. Também chega no mesmo. Talvez vocês tenham aprendido dessa forma aqui, ó. Multiplicar pelo inverso. Mas as regras não se alteram. Beleza? Então, vamos lá dar seguimento à nossa questão. Primeira coisa. Isso daqui dá o quê, então? Como a gente tem como resultado? A gente tem como resultado, então... Deixa eu botar aqui. 7 e aqui um 2, né? Como a gente já viu ali na parte inicial. Beleza? Agora, gente... O que a gente pode fazer, né? A gente pode tirar a raiz de 16, por exemplo. Com a raiz de 16 é 4. Então, a gente pode pegar e fazer aqui, ó. 2. Ó, aqui eu sei que é 4, né? Dessa raiz aqui. Se dessa raiz de 16 é 4, 4 vai multiplicar com esse 2 aqui. 4 vezes 2 é 8. Então, fica 8 raiz de x a sétima. Show? Que divide pelo 7 mais c no intervalo aqui de 4 e 1. Gente, pronto. Agora aqui já tá simplificado, né? Já tá mais simplificada aqui a minha questão. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar os meus intervalos, que é 4 e 1. Eu sempre começo aplicando o intervalo de cima, que é o 4, que subtrai pelo intervalo de baixo, que é o 1. Marcela, eu vou substituir esses valores onde? Aonde tem x na minha questão. Então, como é que faz, né? Primeiro ponto. 8 raiz de... Se tem x, eu substituo pelo de cima. 4, 7, que divide por 7. Que subtrai. Aí, eu sei, quando eu aplico intervalo, ele some, tá? Então, menos o intervalo de baixo. 8, x. X agora é 1. Uma sétima que divide por 7. Pronto, tá aqui a minha aplicação. Agora é só resolver essa questão. Beleza? Vou pegar aqui a calculadora. Beleza, gente, vamos dar seguimento. Tá, então vamos resolver aqui essa questão, né? Primeiro ponto. 4... Aqui da minha raiz, vamos eliminar a minha raiz. 4 elevado à sétima é quanto? 4 elevado à sétima. Opa, 4 elevado à sétima é 16.384. 16.384. Agora eu vou fazer o quê? A raiz desse valor.
Qual é a raiz desse valor? É 128, isso aqui é 128. Então, qual é o resultado disso? 128, então é 8 vezes 128, que divide pelo meu 7, menos o 7, 8, o 1 multiplicado por 1, tantas vezes que for, vai ser o próprio 1. Raiz de 1 é 1, então vai ser 8 vezes 1. Então, quanto é? 8 vezes 128? 1024, que divide por 7, menos 8 por 7. Qual é o MMC entre 7 e 7? É o próprio 7. Então, pego, conservo e eu faço o que o sinal pede em cima. Beleza? Por quê? Porque 7 dividido por 7 é 1. 1 vezes 1024 é 1024. 7 aqui, que divide por 7 é 1. 1 vezes 8 é o próprio 8. Agora, eu só faço aqui a resolução. 1024 dividido ali por 8 é... dividido não, desculpa, gente. 1024 menos 8 é 1016, que divide por 7. Tá aqui o nosso resultado da nossa letra F.